PVO significa Protivo-Vozdushnaya Oborona em russo, o que se traduz para Força de Defesa Aérea em português. A PVO foi um componente crucial das Forças Armadas da União Soviética durante a Guerra Fria, sendo responsável por proteger o espaço aéreo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra potenciais ameaças aéreas. Na década de 1950, os soviéticos conseguiram desenvolver uma importante força de defesa aérea capaz de cobrir todo o espaço aéreo da URSS. A PVO tinha interceptadores e mísseis superfície ar para interceptar até mesmo aeronaves estrangeiras de reconhecimento voando a altitudes elevadas. No início da década de 1960, os soviéticos teoricamente conseguiram selar todo o seu vasto espaço aéreo contra visitantes indesejados. No entanto, várias agências de inteligência estrangeiras e forças aéreas continuaram tentando penetrar no espaço aéreo da URSS, utilizando desde balões espiões até bombardeiros estratégicos e aeronaves de reconhecimento tático de alta velocidade. Essa situação ocorreu porque as chamadas áreas periféricas da URSS eram frequentemente consideradas pontos fracos, oferecendo amplas oportunidades para o reconhecimento aéreo ocidental. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Shah Mohammad Reza Pahlavi II do Irã era um forte aliado dos Estados Unidos, e suas forças armadas eram quase totalmente equipadas com material americano. Como era de se esperar, ele permitiu que os americanos usassem o território de seu país para atividades de coleta de inteligência, com a condição de que pessoal iraniano estivesse envolvido e, durante tais operações, fosse equipado e treinado para usar algumas das tecnologias mais avançadas e sensíveis. Foi assim que, a partir de 1968, a CIA, a NSA, a USAF, a Agência de Inteligência Savak Iraniana e a Força Aérea Imperial Iraniana organizaram uma operação conjunta chamada Dark Genie, durante a qual não apenas aeronaves Aero Commander pertencentes ao Irã, mas especialmente a aeronave de reconhecimento RF-5A da Força Aérea Imperial Iraniana, voavam regularmente em operações clandestinas dentro da URSS. Algumas vezes tripuladas por americanos, outras vezes por iranianos, e às vezes por tripulações mistas, pelo menos no caso dos Aero Commander, já que o RF-5A era uma aeronave monoposto. À medida que essa operação prosseguia aparentemente sem que nenhum dos voos fosse descoberto pelos soviéticos, a ambição cresceu e veio a ideia de implantar a aeronave de reconhecimento McDonnell Douglas RF-4 Phantom II, muito mais poderosa para missões clandestinas lançadas do Irã na URSS. A trama por trás dessa fase da operação era bastante simples. Em troca de o Shah permitir que os americanos usassem suas bases aéreas, a Casa Branca, o Pentágono e o Congresso dos Estados Unidos deram permissão para o Irã adquirir 6 RF-4. Claro, a entrega dos Phantom para o Irã exigia treinamento de pessoal iraniano para mantê-los e pilotá-los. Assim, pilotos iranianos poderiam voar nos RF-4 com instrutores dos Estados Unidos no cockpit traseiro e, se por acaso violassem o espaço aéreo soviético, o incidente poderia sempre ser explicado como um acidente inocente, ocorrido durante uma missão de treinamento de rotina. A variante encomendada pelo Irã, designada RF-4 Echo, era uma versão avançada daquela ligeiramente mais antiga operada pela USAF, o RF-4C. Além disso, devido às demandas da Guerra do Vietnã, a McDonnell Douglas levou quase 2 anos para fabricar as aeronaves em questão e entregá-las ao Irã. Enquanto isso, os americanos emprestaram um punhado de RF-4C da USAF para o Irã, servindo para treinamento do pessoal iraniano. As aeronaves em questão estavam longe de serem apenas ferramentas de treinamento. Na verdade, todas estavam equipadas com alguns dos equipamentos de reconhecimento mais avançados que a USAF tinha. A partir do início de 1971, essa fase da Operação Dark Genie progrediu bastante bem, e até 2 missões eram voadas por mês, todas por tripulações mistas Estados Unidos-Irã. Geralmente, o piloto era iraniano, enquanto o operador de sistemas no cockpit traseiro era da USAF. Entretanto, chegou o dia em que um voo de reconhecimento foi não apenas detectado, mas ativamente combatido pela Força Aérea Soviética. Em 28 de novembro de 1973, um RF-4C pilotado por um iraniano e com um operador de sistemas americano no assento traseiro, foi interceptado por um MiG-21SM do Regimento de Aviação de Caça 982, sediado na base aérea de Vaziane. O que se seguiu foi uma perseguição supersônica, na qual o piloto soviético mal conseguiu acompanhar o Phantom voando baixo e rápido. O RF-4C era mais rápido que todas as variantes anteriores do MiG-21. Eventualmente, o MiG disparou ambos os seus mísseis R-3S. De acordo com a versão americana dos eventos, ambos os mísseis foram evitados usando flares. Na verdade, estes eram praticamente inúteis contra as cabeças de busca de mísseis a ar soviéticos porque emitiam radiação infravermelha na frequência errada. O piloto iraniano evitou os mísseis com uma manobra brusca. Contudo, sua manobra vigorosa diminuiu suficientemente a velocidade do Phantom para que o soviético tentasse engajá-lo com o canhão interno GSH-23 de sua aeronave, mas ele travou. Sem armas restantes à disposição, não parecia haver nada que o piloto soviético pudesse fazer, mas seus superiores pensavam diferente. Ordenaram que ele abalroasse o Phantom, ou seja, que fizesse seu MiG colidir com o RF-4 intencionalmente.
Lembremos que, ao fazer a manobra evasiva, o Phantom perdeu velocidade, permitindo que o MiG diminuísse a distância. Agora, chegou o momento mais dramático, quando o MiG-21 manobrou para colidir com o RF-4. Enquanto o controle de missão o aconselhava a atingir a parte traseira do Phantom com a asa, o piloto decidiu fazê-lo com o nariz de sua aeronave e por baixo. Ele atingiu o lado esquerdo, próximo às saídas do motor, causando provavelmente danos sérios, se não a separação completa da empenagem da aeronave de reconhecimento de fabricação americana. Isso foi suficiente. O Phantom danificado virou de cabeça para baixo, deixando sua tripulação sem escolha a não ser acionar seus assentos ejetores. Ambos os tripulantes fizeram um pouso de paraquedas seguro e foram detidos pela polícia soviética pouco depois de chegarem ao solo. Já o Phantom atingiu o solo a uma velocidade tão alta que foi completamente destruído no impacto. Sob interrogatório, o iraniano e o americano mantiveram firmemente que estavam em um voo de treinamento e que haviam se desviado acidentalmente sobre a União Soviética, exatamente de acordo com a história de cobertura preparada antecipadamente para situações como essa. Como os soviéticos não podiam provar o contrário, porque o Phantom foi completamente destruído no acidente, eles foram forçados a aceitar a contragosto essa versão dos eventos. Eventualmente, a tripulação abatida do RF-4 foi salva de uma estadia prolongada no paraíso dos trabalhadores e camponeses por uma coincidência feliz. Aconteceu que, aproximadamente ao mesmo tempo, um cartucho com filme fotográfico de um satélite de reconhecimento soviético pousou no lado errado da fronteira com o Irã. Nas circunstâncias dadas, Moscou ficou mais do que feliz em trocar o cartucho com preciosas fotos de inteligência por dois aviadores aparentemente incompetentes que não conseguiram sequer navegar. Tragicamente, a história do piloto soviético terminou de maneira totalmente diferente. Ele foi morto ao colidir seu MiG contra o RF-4. O sucesso soviético veio a um alto preço, pois o piloto morreu heroicamente enquanto destruía seu alvo literalmente a qualquer custo. Em 14 de dezembro de 1973, ele foi postumamente agraciado com o título de Herói da União Soviética. Além disso, foi sepultado em sua cidade natal, Volgogrado, e homenageado por uma série de monumentos e placas, com uma das ruas de Volgogrado também recebendo o seu nome.